Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte para a transformação de mentes e coração. Hoje nós falaremos sobre um livro muito importante, com mais de 4 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. É considerado um long seller porque ele tem muito tempo, de venda e é de interesse de todas as pessoas, mas em especial das mulheres, que é o Mulher que Corre com os Lobos. E para falar sobre essa obra fantástica, nós teremos aqui a psicóloga junguiana, no CEPAS, Centro de Psicologia Analítica do Espírito Santo, Kelly Tristão. Bem-vinda ao Livrosofia. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre um tema tão importante. Primeiro, a literatura, como que ela entra na nossa vida, está na nossa vida, e o livro Mulheres Correm com os Lobos, que atravessa a vida de tantas mulheres, como atravessou a minha, a sua, de algumas pacientes e várias pelo mundo todo. Esse livro, gente, ele é objeto de estudo, existem vários grupos de estudo, rodas de pesquisa em torno desse livro, tanto no aspecto na academia, porque ele é um livro que traz uma pesquisa empírica dela, de viagens, de experimentações quase que antropológicas que ela vivenciou, mas também a partir de uma perspectiva mais mística. Ele é abordado por diversas nuances, porque é um livro realmente muito rico em diversos aspectos. E é sobre ele que a gente vai falar com essa super especialista que é doutora, em psicologia e que está agora fazendo pós-doutorado também em transtornos alimentares, que é um mal do século que vem aí afetando principalmente as mulheres, Então, muita gente aí com compulsão alimentar, muitas jovens, principalmente com anorexia, bulimia. E esse livro, ele nos ensina a resgatar a natureza selvagem, que é a essência da mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, de que forma ele trabalha, o que seria essa natureza selvagem e qual é a relação dos arquétipos junguianos, porque hoje está tão na moda, tem muita gente fazendo cursos de arquétipos, muitas vezes até deturpando o conceito. Fala um pouquinho dos arquétipos junguianos, de que forma a Clarissa trabalha isso no livro. Tá, vamos lá. Então, esse livro ele tem muitas camadas, Ele pode ser lido de uma forma terapêutica, pode ser lido de uma forma clínica, Muitos psicólogos, eles buscam essas leituras, aprofundar nessas leituras, para entender algumas questões até psicopatológicas, E aí, uma coisa que é muito importante para a gente pensar é que, apesar da gente estar falando, que a Clarissa ela escolheu aí alguns contos, algumas lendas muito importantes. Ela trouxe esse referencial junguiano, para a gente poder discutir, mas a principal protagonista do livro é a leitora. Porque não há como você ler de uma forma séria e comprometida esse livro sem ser de alguma forma afetada. Algumas pessoas são muito afetadas positivamente, outras pessoas não dão conta, porque tem alguns contos e algumas explicações que mexem muito, com a gente. Mas, de alguma forma, se você lê de forma séria, você vai ser afetado. E aí tem uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito comum, tal como você falou da questão dos arquétipos, como é moda, as pessoas pegarem o livro de Mulheres que Correm com os Lobos e usarem como se fosse um manual, como se as explicações tivessem uma questão muito rígida. Então, você tem que seguir dessa forma, a explicação é só dessa forma. E quando a gente fala de símbolo, e os contos são repletos de símbolos, a gente está falando, antes de mais nada, de uma possibilidade de aproximação, de uma ponte entre a consciência e o que não é consciente, No caso da psicologia analítica, a gente entende que é o inconsciente. Enquanto essa ponte da consciência e o inconsciente, isso depende muito também de quem é esse eu que tem acesso a essa leitura, que tem acesso a esse símbolo. Então, não dá para a gente trabalhar esses contos de uma forma rígida. A Clarissa, ela faz para a gente, ela dá um direcionamento, como se fosse um leito do rio, E esse rio vai correr, esse rio vai ser mais cheio ou mais vazio, conforme a vida de cada pessoa que está lendo e conforme o momento de cada pessoa que está lendo. Eu já li esse livro em alguns momentos da minha vida,
A última leitura que eu fiz dele já foi completamente, não completamente diferente, mas bastante mais aprofundada, né, do que a leitura anterior, do que a de antes também, né? Então, essas questões precisam ser muito consideradas. Então, quando a gente fala sobre a questão do arquétipo, é outra questão que a gente precisa ter um cuidado. O que é o arquétipo, né, na perspectiva junguiana? O arquétipo é uma base de organização psíquica. Né? É uma forma, como se fosse um terreno fértil, né? A partir do qual a gente pode desenvolver determinadas formas de pensar, de agir, de sentir. Né? Então, ela é uma base e ela vai sendo preenchida conforme a cultura, conforme a vivência pessoal de cada sujeito. Então, a gente não tem o acesso diretamente ao arquétipo. O arquétipo é uma forma para a gente pensar didaticamente. Então, pensar o arquétipo do sucesso, por exemplo, né? Quais são as representações do arquétipo do sucesso? Não é assim que a gente pensa, né? A gente pensa muito sobre qual é a função de um arquétipo. Né? Qual é a função dessa base de organização psíquica para a gente? E quando a gente fala do arquétipo, né, da mulher selvagem, na realidade a gente está falando de uma representação. Né? A representação do que seria, né, diante dessa base, essa mulher selvagem. Né? A gente está falando de um princípio muito, muito mais profundo, que é o de organização. Todo e qualquer ser humano tem um potencial para se organizar. Embora a gente não esteja organizado o tempo todo, e organização também não significa equilíbrio o tempo todo. Né? Então, esse nosso potencial, ele diz, né, que a gente precisaria ter um certo equilíbrio entre os nossos aspectos da consciência e os nossos aspectos do inconsciente. Também entre quem a gente é e como a gente se relaciona com o mundo externo. Né? Então, essa mediação, de alguma forma, né, ela é organizada por esse arquétipo que a gente chama, na psicologia analítica, de arquétipo do self. E a mulher selvagem, que é uma das facetas do feminino, né, ela é justamente essa expressão dessa organização psíquica a partir desse feminino, dos conteúdos do feminino. Né? Não estou dizendo que é da mulher, mas o que representa esse feminino, das relações que se estabelecem, né, no que diz respeito a esse feminino, né, com isso que a gente chama de objetos internos e objetos externos. Então, a Clarissa, ela vai trabalhando durante todo o livro dela, né, sobre essa necessidade da gente buscar uma linguagem, buscar uma aproximação melhor com esse conteúdo que não é o conteúdo da consciência. Né, ou do ego, né? Esse conteúdo que é o conteúdo do inconsciente, mas também a possibilidade da gente conhecer, descobrir melhor, né? Seja a nossa relação com o inconsciente, seja a nossa relação com o que fala dessa consciência compartilhada, desse mundo compartilhado. Né? Mas o que acontece? A nossa sociedade, que tem um valor, né, que tem uma questão muito da aceleração, da produção, do ser, né? O ter, na realidade, é muito mais forte do que o ser, do que o existir. Então, para ter ou para aparecer, porque muitas vezes a gente só é visto, especialmente as mulheres, né? Só é visto quando tem alguma coisa, quando faz uma função específica que a sociedade acredita que é uma função própria das mulheres, né? A gente acaba ficando tão presa a essas exigências dessa consciência rígida, né? Dessa sociedade rígida, que a gente se esquece dessa relação com a gente mesma, né? Com a relação com a nossa intuição, com o nosso corpo, com a nossa bússola interior, com os nossos desejos. Às vezes a gente acha até que o nosso desejo é ser desejada, por exemplo, né? Então a gente, quando a Clarice traz esse movimento para a gente, e por isso que ele transforma e mexe tanto, né? Porque é chamar a gente para essa responsabilidade, que qual é o contato que eu estou tendo comigo mesma, né? E com o outro também, com esse outro igual, com esse outro feminino, né? Qual porta que eu preciso abrir, que eu estou abrindo,
né, para poder ter acesso a esse desconhecido, né? E aí nos contos a gente tem uma série de representações dessas portas, né? A porta do Barba Azul, por exemplo, né, que é pesada, tem muitas mulheres inclusive que começam pelo Barba Azul e não conseguem dar sequência ao livro, né? Quando a gente fala da entrada da floresta na Vasilisa, né? A subida na montanha no urso da meia-lua, né? A volta para o mar, quando a gente fala de Pele de Foca e Pele de Alma, que é um conto, lindo, é um conto é dos meus preferidos. Eu acho que é um dos contos mais bonitos, né? La Mariposa também me chamou muita atenção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses contos, mas muitas das pessoas que nos ouvem aqui no Livrosofia talvez não estejam familiarizadas com a psicologia analítica, com o próprio Jung. A gente está falando que a Clarissa é uma psicóloga junguiana, você é uma psicóloga junguiana. Quem é esse tal de Gustav, né? Carl Gustav Jung, né? Quem é esse Jung? Quem é essa pessoa? Quem é essa? E fala um pouquinho sobre a gente o que é a psicologia analítica, para a gente entender que as categorias do Jung, por exemplo, a categoria de inconsciente coletivo, que fundamenta essa existência de um padrão universal. E aí os contos de fadas com uma representação desse padrão universal. Ou seja, existem coisas que estão presentes em todas as culturas. E ela foi aos povos mais distantes, né? Ela fez esse trabalho antropológico de pesquisar em loco, né? Nos povos mais distantes, para perceber que as histórias que a gente ouve aqui, que estão no Walt Disney, que vem, né, do Andersen, que vem dos irmãos Grimm, elas, na verdade, são, digamos assim, releituras de contos que são presentes em todas as civilizações, por mais afastadas que estão. E essa ideia do inconsciente coletivo do Jung. Então, fala um pouquinho sobre quem é o Jung, o que é a psicologia analítica e essa relação do inconsciente coletivo. Então, o Jung é um psiquiatra suíço, né? Ele foi contemporâneo, assim, um pouco mais novo que o Freud. Durante bastante tempo ele esteve junto ao Freud, né? Algumas pessoas dizem que ele é o discípulo, mas ele não foi necessariamente um discípulo, né? Ele atuou de forma conjunta em vários momentos, mas depois eles se afastaram com algumas divergências de pensamento, né? E aí, o Jung, ele se interessa muito por uma questão que a gente pode dizer que pelo que está atrás do espírito do doente mental, naquela época, né, como se chamava, né? Ele entendia que aquelas pessoas que ele atendia no hospital psiquiátrico de Bushöwli, né, o que elas falavam podia ter um sentido, podia ter um significado, né? Então, o interesse dele, a busca dele era justamente tentar entender o que era por trás daquilo, o que tinha por trás daquilo, né? E essa foi a grande questão epistemológica que guiou o Jung, né? O que a gente não tem acesso, mas que ao mesmo tempo é nosso e ao mesmo tempo é coletivo, né? Então, ele também fez um processo parecido com o da Clarissa, né? Que é de fazer comparativos de histórias, de mitologias, né? E aí ele começou a entender que sim, que essas histórias, elas se aproximavam muito. E não é à toa que elas se aproximam, porque elas dizem, na realidade, de como que cada sociedade foi se organizando frente aos desafios que elas enfrentavam. Cada pessoa ia se organizando frente aos desafios que ela enfrentava, né? E daí ele começa a pensar nessa hipótese do inconsciente coletivo, né, de que existe, comum a toda a humanidade, algumas questões que são muito semelhantes nesse âmbito de uma organização, né? E para além disso que a gente tem, né, dessa semelhança a todas as sociedades, né, a gente tem algo também de inconsciente que é próprio da cultura. Né? Então, tem algo que é desse inconsciente coletivo, né? Mas também algo que fala dessa cultura. Porque a nossa história, vamos pensar, né, na nossa história enquanto grupo, cada um de nós pode pensar um pouco, né? De onde eu vim, de onde minha família veio, de onde é a minha ancestralidade. Essa cultura, essa história, né, ela foi passada verbalmente, passada por outros meios também, mas elementos dessa história não foram verbalizados, não vêm narrativas. Existe uma transmissão psíquica, de alguma maneira, que vai para além disso que a consciência dá conta, porque a consciência tem uma condição de perceber muito pouco de tudo que a gente tem de informação frente a esse mundo, né?
Então, a gente vai entendendo que isso que é do coletivo, isso que é do cultural, ele vai perpassar a nossa existência e vai influenciar as nossas escolhas também, né? Vai influenciar os nossos medos, vai influenciar as nossas formas de se defender, né? E quando a gente fala, por exemplo, das mulheres, a gente também fala de um grupo cultural. Né? A gente fala de toda uma história que começa lá com a mulher cuidando dessa fertilização da terra, né? E o útero sendo esse aspecto mais importante da civilização, até perder esse lugar, né? E isso desse dinamismo patriarcal assumir esse lugar, né? E assume com um poder tal que coloca a mulher num lugar muito, muito negligenciado, aprisionado. E aí, tudo que ela faz, boa parte, né, do que ela faz, acaba não sendo visto, não sendo validado, não sendo legitimado, né? Só que a gente vai entender essa história de como foi construído, mas as nossas defesas, as nossas proteções, né, e os nossos medos relacionados a toda essa história da humanidade, né, de alguma forma continua a nos atravessar no hoje, né? E por isso que Mulheres que Correm com os Lobos, ela também nos pega muito, né? Porque ela fala de trauma, né, muitas vezes. Ela fala de abandono, ela fala de você aprender a lidar com a sua raiva, né? Se a gente parar para pensar quantas meninas não podiam verbalizar a sua raiva, né? Porque isso não é coisa de menina, né? E aí ficava isso meio que o que a gente chama de sombra, né? Dentro de como se a gente carregasse uma mochila, né? E aí dentro dessa mochila a gente vai colocando essas coisas que a sociedade não aceita da gente, sabe? Você não pode ser muito boa nisso, né? Você não pode se destacar tanto nesse aspecto. Você não pode ser agressiva, né? E aí, quando a gente coloca ali na nossa mochila e a gente não olha, né, continua sendo nosso. Só que a gente não desenvolveu. E quando a gente abre a mochila, né, a nossa bolsa, e olha para aquilo está tão primitivo que a gente não sabe lidar com aquilo. Né? Isso vem de uma forma tão explosiva, muitas vezes, né? E a gente está falando de um arquétipo, que é o arquétipo da sombra, né? Vem tão explosiva algumas vezes que a gente se assusta, né? Como a gente está reagindo, e o outro também. Mas quem é você, né, que está agindo dessa forma? O conto do Urso da Meia-Lua traz muito isso para a gente, né? E alguns outros contos também. Então, quando a gente está falando desse processo do inconsciente coletivo e dos arquétipos, né? A gente tem algumas organizações principais, né? Que de alguma forma vão guiando os nossos comportamentos e sentimentos principais também, né? Como, por exemplo, a maternidade, como, por exemplo, a persona, a sombra, a velha sábia, né? Assim, tem o outro livro da Clarissa. Que ela trata muito, gente, aqui, ó, nesse outro livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, ela se foca mais desse arquétipo da velha sábia, que é muito importante para as mulheres, principalmente as 40 a mais, né? Eu adorei ler, muito bom, recomendo também. Então, e a questão da psicologia analítica, por que né, a visão, a vertente inaugurada por Jung foi chamada de psicologia analítica? Olha, é uma coisa muito simples, né? Ele, até então, estava muito próximo da psicanálise, né? E ele rompeu da psicanálise, ele precisava encontrar ali um outro nome, né, para poder falar sobre o que é aquilo que ele estava pensando, né? E acabou sendo psicologia analítica, mas a gente tem vários outros nomes para chamar, né? Como psicanálise junguiana, psicologia junguiana, né? A própria autora, em alguns momentos, assim, quando a gente vai estudar sobre ela, se refere como psicanalista, né? Algumas pessoas me chamam de psicanalista, né? Então a gente tem essas possibilidades, como também a psicologia profunda, a psicologia complexa. Né? Uma distinção, eu acho, eu não sei se procede, mas que eu a partir das minhas leituras percebi entre Freud e Jung, é que o Freud, né, se focava na questão da sexualidade como força motriz, e o Jung se foca um pouco mais na questão da espiritualidade, né? Procede essa afirmação ou não? Então, não só, né? Acho que até mesmo quando vai se estudar sobre a questão da sexualidade na psicanálise, você percebe que ela é muito mais ampla do que a sexualidade que a gente conhece,
né? Mas naquele momento, as questões da espiritualidade, sim, traziam alguns elementos pro Jung pensar. Mas uma coisa muito importante é que ele entendia que libido, né, que na psicanálise naquele momento falava sobre essa questão da sexualidade, libido é energia psíquica. Né? Então, isso foi um fator muito importante para eles começarem a perceber, o Jung, né? Perceber que eles não estavam falando tão a mesma língua assim. Né? Então, essa energia psíquica, ela se dá por diversas formas, né? Como também a sexualidade, né? A fome, né? Outros afetos, o trabalho, a religiosidade, a espiritualidade. Né? Então, todos esses outros elementos ele se torna um foco para o pensamento do Jung naquele momento, né? Mas sim, foi um ponto importante para se pensar nessa diferenciação. Então vamos aos contos, né? Você falou do arquétipo feminino, mas nessa questão da mulher selvagem, e aí quando ela fala, por exemplo, da mulher dos ossos, a questão dos ossos, a mulher muitas vezes ela perde, né? Ela se perde ao longo da sua trajetória. Em muitos momentos já aconteceu comigo e eu vejo com as minhas amigas. Em muitos momentos a gente se perde da gente mesma tentando exercer os papéis sociais, né? O que se espera da gente. O que acontece? Por que muitas vezes a gente perde essa conexão? E como que a psicologia, esse trabalho do psicólogo pode fazer para a gente resgatar essa essência, né, como essa essência selvagem da nossa natureza essencial, como coloca a Clarissa? Sim. Bom, a gente pode entender, né, que de alguma forma a gente foi perdendo um pouco a nossa carne e a nossa alma, né? Então, quando está falando desse aspecto, existe ainda alguma coisa ali, né? Algo daquela pessoa ali, daquele indivíduo ali, né? Mas que é isso, que está desencarnado de alguma maneira, né? E por que isso acontece? Porque justamente como a gente fala sobre esse processo social, né, a gente acaba sendo chamada, convocada ou exigida, né, de alguma maneira, a assumir determinados papéis, né? Como, por exemplo, o papel da mãe, o papel da esposa e outros papéis, eles acabam não sendo tão legitimados em relação à mulher. Né? E a gente precisa, todo e qualquer ser humano, precisa do olhar do outro para legitimar o que a gente pode entender de autoridade pessoal. Né? Mas o que acontece? A gente está falando de uma sociedade, até mesmo de uma psicologia em determinado momento, que foi sendo construída a partir de uma visão do homem. E não é qualquer homem, né? O homem branco, o homem europeu, né? E muitos desses olhares em relação à mulher não são da mulher em si, são da visão desse homem. Então, quando você vai pensar em legitimar uma autoridade, autoridade pessoal, o que é isso, né? É a sua capacidade de tomar decisões, ter escolhas, perceber o seu desejo, levar à frente o seu desejo, entender que esses desejos também vão ter consequências e nem sempre essas consequências vão ser positivas, vão ser como a gente gostaria, né? Mas quando a gente tem toda uma construção, e aí construção de cada mulher, mas construção desse grupo também, né, pautada nesse olhar que entende que a mulher é quase como se fosse uma extensão desse olhar do homem, né? Como se legitima? Né? Por isso a importância de grupos. Né? E a Clarissa, não à toa que ela escolhe os lobos, porque o lobo tem esse elemento que é o elemento gregário muito forte. Vive em matilha, né? E vive em matilha. Então, a mulher também precisa, de certa forma, estar em matilha. Né? Como assim? Estar em grupos que a sustentem, grupos que a coloquem de pé, que cuidem também, em alguns momentos, que a escutem, que a olhem. Né? A gente tem aqui alguns contos onde essa mulher não é olhada. Né? E aí, né, como você fala sobre a questão dos ossos, né, em La Loba, isso aí é muito marcante, né, que é essa velha sábia que está ali na floresta e pode ser que você precise, se você ficar perdido, e em vários momentos a gente fica perdido, né? E o que ela faz? Ela recolhe esses ossos, né, na história, e ela canta.
E à medida que ela canta para esses ossos com um poder curativo, vai se formando carne, vai se formando alma, né? E aí, no caso, são lobos, né? E até que esse lobo pode estar vivo e ir pela floresta dentro, né? E aí, em vários contos, a gente fala desse processo de estar vivo, né? O que é estar vivo também, né? E estar vivo é um ciclo, né? É um ciclo de vida, morte e vida, de alguma maneira, né? Não é uma coisa rígida. Então, quando eu estou falando de morte, né, eu estou falando que em vários momentos da nossa vida, né, da nossa trajetória, da nossa existência, aspectos nossos precisam morrer, precisam ser deixados para trás para que outros possam viver e outros possam ser construídos, né? Se a gente se apega a esses aspectos que não podem mais ser tão fortes, tão dirigindo a nossa vida, a gente corre um risco de ficar cristalizada, né? Ou de ficar com aquela pele perdendo a vida, né? Sem viço, Sem né? viço, né? Como a gente tem na pele de foco e pele de alma. Né? Então, à medida que a gente tem a possibilidade de entender, tá, qual que é o meu limite aqui? Quais são as exigências que eu não preciso assumir, né? Eu posso ser vista por outras pessoas que não essas pessoas aqui. Eu posso ser mais do que isso, né? E aí eu posso, para isso, ter que me conhecer, né? Ter que abrir a porta. Mas a porta só abre do lado de dentro, né? A porta só pode ser aberta por mim mesma. Mesmo que eu tenha outras pessoas que, de alguma forma, vão... faz isso, por que você não faz isso? Olha as opções, olha como pode ser esse mundo, né? Olha aqui que você tem. Mas só eu posso abrir minha porta. Se eu não abro a minha porta, eu vou ficar presa, né? Tem um conto que eu acho muito bacana, assim, que não fala de porta necessariamente, mas fala de não abrir a porta, que é a Menininha dos Fósforos. Né? Esse conto é um conto pequenininho, um conto lindo é tão também. Triste, uma história do... Eu lembro que quando criança eu tinha esse livro do Hans Christian Andersen, né? Mas eu achava ele tão triste, eu chorava. Eu lembro que quando meu pai e minha mãe contavam essa história, eu sempre chorava, eu achava muito triste. E a gente não entende, a gente acha que realmente ela morreu de fome, de frio, né? Quando, na verdade, é uma parte da gente que se deixa morrer, né? Exatamente, né? E aí ela tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, assim. Como eu falei, né, assim, a gente está falando de símbolo. Então, enquanto símbolo, a gente pode ter várias interpretações possíveis, né? O símbolo, os contos são polissêmicos, né? Então, eu posso ler a Menininha dos Fósforos dessa forma, eu posso ler dessa outra forma, né? Mas a Clarice traz uma interpretação que é muito interessante, que é o seguinte: o que acontece no conto? Né? Ela é uma menina muito pobre. E aí ela tem a ideia, e está num momento muito frio, véspera de Natal, e ela tem a ideia de comprar fósforos e vender um pouquinho mais caro, né? Para poder se sustentar, sobreviver, né? Só que ela faz isso e ninguém a olha, ninguém a vê, né? Ela passa como se ela fosse inexistente, né? E dentro desse não conseguir fazer nada, e naquele momento de frio, ela acende um fósforo. Nisso que ela acende um fósforo, ela tem uma fantasia de um lugar muito farto, quentinho, que de alguma forma tem aí um certo conforto totalmente diferente daquela vida difícil que ela tinha. Com uma família que ela não tinha. Com uma família, né? E aí esse fósforo acaba, né? Esse fogo acaba, né? Ela vai e acende outro, tem outra fantasia, acende o terceiro fósforo. No terceiro fósforo, ela vê uma árvore de Natal, a avó, né? Que tem uma representação muito importante também, né? A velha, a sábia, né? Só que essa avó, ela não fala, ela não se manifesta, né? Ela não diz para ela ainda assim, corre, vai lá, se esconde, né? De alguma maneira. E aí, ela fica tão presa nesse mínimo de conforto que ela tem, e ela vai acendendo um fósforo atrás do outro, um fósforo, de uma maneira até compulsiva, né? Porque qualquer coisa, qualquer mínimo que ela tenha, mesmo que seja da ordem da fantasia, é muito melhor do que aquela vida desastrosa que ela tem, aquela vida negligenciada que ela tem, né? Até que ela morre,
né? E aí a gente pode pensar um pouco quantas vezes a gente não se apega a confortos tão pequenos, né? Para a gente não olhar para a nossa vida. A gente não correr, fazer alguma coisa, né? E a gente fica lá naquele movimento compulsivo, muitas vezes, por exemplo, com o trabalho, com o vou cuidar das pessoas, vou fazer tal coisa. Um casamento, às vezes, né? Uma relação amorosa tóxica, às vezes. Exatamente, exatamente. Existe um fogo criativo, existe, né? Só que, diante dessa dificuldade, diante de toda essa é uma história de trauma, né? De trauma precoce, né? De trauma relacional. Diante de toda essa existência de uma vida, ou não existência de uma vida, um não lugar, né? Uma não existência, qualquer coisinha já é suficiente para poder suprir aquela pessoa, né? E aí a Clarissa traz uma coisa muito importante, que é, ela precisa de cuidado. Ela precisa de outra pessoa que diga para ela também, corre, você está passando sufoco, você vai morrer aí, né? Porque por mais que a gente fale desse nosso contato com a gente, né, no livro, né, do nosso contato com o nosso eu interior, né, com o nosso inconsciente, a gente também precisa de ser cuidada. A gente precisa do outro, de alguma maneira, né? Então, estar com esses outros próximos, que vão de fato cuidar, e cuidar não significa assim, não, você está certa, faz o que você quer. Não, né? Cuidar às vezes, fala, olha, pensa bem, minha querida, né? Pensa bem, minha amiga, né? Olha o caminho que você está usando, né? Será que não tem outras possibilidades, né? Cuidar é isso também, né? Então, dizem que amigo de verdade é aquele que fala a verdade para você. Né? Exatamente, exatamente. Então, diante dessa inexistência de um aprendizado, né, e falando de uma história, de o que eu posso fazer para me proteger, né? Porque Mulher Selvagem também fala disso, fala de aprender a se proteger, né? Então, eu não tive isso, porque a gente vai aprendendo no contato com o outro, por mais que seja potencial. Quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de um potencial. Esse potencial, ele é exercido à medida que a gente vê, né? Que a gente experiencia na relação com o outro de alguma maneira. Então, se eu não aprendi, se eu não fui cuidada, se eu não aprendi a me proteger, a colocar os limites, eu não vou saber fazer quando chegar uma ameaça, né? Então, que foi um pouco do caso do conto, né? E aí, isso que a gente está falando, o contato com outras pessoas que podem também oferecer esse lugar, esse ambiente de aprendizado na relação, talvez ajudariam a menininha dos fósforos a não morrer, né? E a manter ali a sua luz viva de uma outra forma. E é interessante que o fósforo, ele não simboliza a luz, né, interior, porque ele apaga muito rápido. Então, ele simboliza essa pequena chama da ilusão. Exatamente. Não, senão ela poderia ser a menina da tocha, né? Poderia ser a menina, enfim, da fogueira, né? Mas é a menina dos fósforos, ou seja, da ilusão, né? Exatamente. E quantas vezes a gente se apega realmente a essa ilusão. Agora, uma coisa muito marcante, que eu acho que foi uma das coisas que mais ficou quando eu li esse livro. Eu li o livro pela primeira vez quando eu estava, minhas filhas, assim, muito novinhas. Eu estava com uma bebê recém-nascida e a outra com 3 aninhos, tanto que meu livro está todo rabiscado de criança. Foi a questão do resgate da intuição. A intuição é um poder, né? Talvez um sentido, muitos dizem que é o 6º sentido, e muitas vezes nós mulheres, nessa vida corrida, nessa vida cartesiana que a gente tem, quando eu chamo de cartesiano no sentido da gente exigir que tudo tenha prova e contraprova, né? Que tudo seja materialmente sensível, e existe um mundo invisível que a gente não percebe. Então, o resgate da intuição é fundamental até para a gente perder essa ingenuidade. Ela ser uma criança que acende fósforos de ilusão, denota esse aspecto da ingenuidade que a mulher de verdade precisa perder. E esse eu li no momento em que eu estava realmente... quando você se torna mãe, você não tem mais desculpa se você de fato entra para a vida adulta, né? Você continua exercendo o papel de filho, por exemplo, de filha, mas você passa a ser mulher, né? Ou homem, no caso do homem. E embora o livro ele interesse mais as mulheres, o feminino e o masculino na psicologia não são necessariamente homem e mulher, né?
Todos nós temos os dois, como diz Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não nega o meu lado masculino. Deus é menina e menino, né? Então todos nós temos esses dois lados. Esse livro trata dos aspectos femininos, né? Da psique. Então essa questão da recuperação, do resgate da intuição, ela trabalha ao longo de todo o livro, mas especialmente no conto da Vasalisa, né? O resgate da intuição, que fala nessa jornada do amadurecimento feminino, né? Como esse conto representa a importância dessa questão da sabedoria interior, da superação da ingenuidade, né? E do crescimento do feminino. Esse é um dos meus contos favoritos também, né? Eu tenho vários, na realidade, né? E aí, o que acontece, né? Assim, essa história da Vasalisa, a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre pra gente, ela, porque a Vasalisa, né? não é tão comum no Ocidente, assim, na nossa realidade, pelo menos no Brasil. Nem todo mundo conhece a história da Vasalisa, ou com esse nome. Então, Vasalisa morava, né, com... A mãe dela havia morrido, né? E ela morava com a madrasta e com as filhas da madrasta. E o pai era muito não aparecendo, ausente, né? É muito semelhante à ideia da Cinderela, né? É muito parecido com a Cinderela. Pra gente ver que como os contos de fadas, né? Eles se reproduzem em vários cantos do mundo com semelhanças, exatamente, né? E principalmente quando a gente vai em Cinderela lá na fonte mesmo, né? Que ela não é tão bonitinha. Não é da Disney, né? Não é a Cinderela da Disney. Não é da Disney. E aí, essa madrasta, né? Ela não queria que a Vasalisa permanecesse lá, porque, né, ela queria ter o domínio daquele espaço, né? Então, o que ela faz? Ela fala para a Vasalisa que o fogo acabou, né? E naquela cultura, o fogo, quando acabava dentro da casa, você tinha que entrar na floresta e pegar o fogo com a Baba Yaga, né? Baba Yaga é uma imagem de uma velha sábia também, mas ela não é muito convidativa, né? Uma bruxa, né? Baba Yaga é uma bruxa. Têm medo dela, né? E aí ela fala, madrasta, você que tem que ir, porque eu estou muito velha, eu não consigo. A minha filha também, ela não consegue ir, só você que consegue ir, né? Bobinha, ela também, eu vou, né? Vou lá, né? E ela entra na floresta. Só que ela leva junto a bonequinha. A bonequinha foi um presente da mãe, né? E a bonequinha, na história, ela representa esse materno positivo, né? Se a gente pudesse pensar, esse materno, ele está dividido ali entre o positivo e o negativo, né? Esse negativo, rígido, né? Não necessariamente o materno negativo é rígido, mas representado ali, ele fala também desse aspecto social, né? Que coloca aí essa mãe ou essa relação com o materno de uma forma muito mais rígida. A madrasta, né? Muito mais do controle, né, até de devorar, né, em alguns contos. E essa mãe positiva, o que ela fala, né? Ela fala da capacidade de cuidar, né? Ela fala da capacidade de desenvolver a capacidade de conter. O que é conter, né? A capacidade de contenção é você conseguir, você aprender a transformar suas sensações, suas sensações mais viscerais, né, em algo psíquico, né? Entender que isso aqui que está acontecendo com você é tristeza. Entender que isso aqui que está acontecendo com você é raiva, né? E muitas pessoas não sabem. Não conseguem, não aprenderam, não desenvolveram essa capacidade de contenção. A nossa educação também, ela não colabora em nada para a gente conhecer as nossas emoções, né? Nosso processo educacional, ele ignora isso. E aí essa mãe, né, representada... Essa mãe, essa intuição, né, representada ali pela bonequinha, ela vai no bolso da bonequinha, da Vasalisa. E a Vasalisa vai entrando pela floresta, ela vai meio que dizendo para ela, assim, né, vai por aqui, vai por ali. O que significa, simbolismo, entrar na floresta? Quase todos os contos têm entrar na floresta. Então, o que nesse campo dos arquétipos significa floresta? Normalmente a floresta escura, densa, né? Seria a gente poder pensar justamente no contato com os elementos do inconsciente. Tá? A porta é a floresta, né? Então o mar é a floresta, é a porta, né? Assim, tem tudo a mesma representação ali nos contos. Então essa jornada heróica,
né, da Vasalisa, ela começa se afastando ali daquele aspecto negativo materno e entrando na floresta, né? E tem a aliada é a intuição dela, que é essa bússola, né, interior, que diz para ela, ok, faz isso, ou faz aquela outra coisa, né? Então, ela entra na floresta, ela vê algumas coisas dos cavalos, e aí ela chega até a Baba Yaga. E Baba Yaga, né? Ah, sua menina tola, o que você está fazendo aqui? Né? E ela fala que ela foi buscar o fogo, porque o fogo acabou na casa dela. Então, Baba Yaga dá a ela algumas... Provas. Algumas provas, exatamente, né? Dentre elas, ela tinha que limpar tudo, né? E limpe tudo enquanto eu vou dormir. Então, ela limpa tudo com a ajuda da intuição, né? E o que é limpar tudo, né? Limpar tudo é você abrir espaço para o vazio. E abrir espaço para o vazio é um infinito de possibilidades, né? É você poder preencher com você. Porque se não tem esse vazio, né? Assim, esse vazio que eu estou falando, é essa possibilidade de construção subjetiva. Se você for muito invadida pela sociedade, pelo social, muito invadida pelo materno, muito invadida por uma série de elementos, você está cheia. Mas, ao mesmo tempo, você não está cheia do que você tem que estar cheia. Uhum. E você não tem o fogo. Não tem o fogo. Né? Então, ela abre esse vazio, mas nesse caso positivo, porque ele é prende de significados, né? Para a gente ir para a próxima etapa, né? Que é separar alguns elementos que ela diz ali para ela fazer. Né? E mesma coisa, ela separa. O que é separar? Né? Separar fala de uma função que é uma função do logos, que é discernir. Né? É a nossa capacidade de entender que isso é isso e aquilo é aquilo. Né? Que esse afeto é isso, esse afeto é aquilo. Né? Que meu trabalho, né, representa isso da minha vida e não aquilo da minha vida. Né? E que não é tudo na minha vida. Que não é tudo. Né? Essa é uma função muito importante que a gente precisa também desenvolver. Né? E aí, a intuição, de alguma maneira, ela auxilia ali essa menina, a Vasalisa, a desenvolver também essa habilidade de discernimento, né, das coisas. E a terceira tarefa, na realidade não é bem uma tarefa, é um questionamento que a Baba Yaga faz. Você quer saber mais de alguma coisa? Né? E a bonequinha da Vasalisa, ela fica balançando no bolsinho dela para ela falar que não, estou satisfeita. Né? Que é o quê? É a gente entender que até o conhecimento tem limite. Uhum. Né? A gente tem que perceber até onde a gente pode ir em determinado momento. Né? Tem coisas que a gente não dá conta. Né? Ou não dá conta sozinho, ou não dá conta no momento. Diante disso tudo, ela ganha o fogo dentro de uma caveira, né? E ela faz o caminho de volta para casa, né? Sai da floresta, que também fala dessa jornada da heroína, ou jornada do herói, né? Como o Joseph Campbell coloca. E quando ela volta, a madraça e a minha irmã vai para fora, né, meio que esperando, desacreditada, né? O que é isso? Ela tá voltando e a caveira, tipo um cajado de caveira com fogo, ela incinera, né, essa madrasta e essa irmã, né? Que tá falando assim, parece ser, nossa, que coisa monstruosa. Na verdade está falando desse aspecto que também precisa morrer. Né? O que precisa morrer ali é essa cobrança, essa desvalorização, porque às vezes a gente internaliza isso, né? Foi tão desvalorizado e tão cobrado que chega um momento da vida de muitas mulheres que elas não acreditam em si mesmas. Né? Ai, será que isso aqui que eu estou pensando vai dar certo? Né? E a intuição fala um pouco disso, né? De você... Por isso Freud falava de ter que matar a mãe na terapia, né? De certa forma, a gente tem que matar, assim, né? Pelo menos esse aspecto do materno, né? É importante no processo de desenvolvimento. Né? A abordagem desenvolvimentista da psicologia analítica também trabalha nessa perspectiva, né? Então, você precisa, sim, né, ter esse aspecto que é internalizado também, morto de alguma maneira, para você poder confiar na sua capacidade, para você preencher o seu próprio vazio, para você aprender a discernir, né, o que entender certo, que a errado. expectativa dos seus pais, por exemplo,
é uma, ok, deixa que eles tenham expectativa. Quando você mata, não significa literalmente que você vai matá-los ou afastá-los da sua vida. Não. É importante dizer, né? É justamente esse pai e mãe que a gente internaliza. E muitas vezes o aspecto negativo, da cobrança, da exigência, porque você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E aqueles papéis que você tem que ser a boa filha, a boa moça, a boa esposa, a boa, né? E aí você esquece dos seus desejos, das suas necessidades, esquece do seu fogo, né? Da sua essência. Então, assim, e essa intuição é quando você... Eu, por exemplo, tive um momento na minha vida em que eu já não sabia nem do que eu gostava mais de comer. Eu, quando fui mãe, por exemplo, as duas pequenininhas, eu lembro que eu comia o resto, sabe? Assim, sobrava do pratinho delas, eu comia. Eu cheguei nesse ponto do tipo assim, não me permitir ter um lugar à mesa e sentar e escolher o que eu ia comer. Eu me lembro que eu fui fazer terapia nesse período e eu tinha uns sonhos. Quando você começa o processo terapêutico, é como você sonha mais. E aí eu sonhava que eu entrava numa montanha-russa e descia um carrinho assim, e quem dirigia era o meu marido, não era eu. Então, assim, eu tinha várias coisas, como se, assim, outra pessoa, ou o aspecto masculino, muitas vezes masculino imaturo, é que está dirigindo a minha vida. É porque esse sonho pode ter dois simples, né? Ou que eu estou deixando ou meu marido, ou a minha mãe, ou coisa dirigir minha vida, ou que, na verdade, é o masculino imaturo do cérebro interno. Eu não estou deixando os aspectos femininos da minha psique virem à tona. Eu estou deixando eles serem guiados e levados. Então, é por isso que os contos, com toda essa simbologia, eles são importantes, né? Por exemplo, a simbologia da bruxa. Eu li recentemente um livro também chamado Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que foi uma das condenadas, mas acabou não sendo, confessando para não ter que ser, né, queimada na fogueira, e ela... esse livro me remeteu muito a essa questão da bruxa, da simbologia da bruxa, que aparece também em vários contos. Sempre tem a bruxa má, né? Mas a bruxa é tratada como má na cultura patriarcal, porque justamente é essa força, muitas vezes, é a sabedoria, é a mulher, né? A velha sábia. É a mulher que tem gerência da sua própria vida. Né? E aí ela é vista como bruxa. E tinha que ser queimada na fogueira, porque tinha o próprio fogo, né? Tinha a própria luz, né? Exatamente. Então, fantástico, é fantástico. Uma questão que me chamou a atenção também é a questão dos predadores psíquicos. Eu até abri na minha página o predador natural da psique, né? Os predadores psíquicos, o lobo disfarçado, né? Em alguns momentos do livro ela fala muito sobre isso. Em vários contos ele aparece, o Baba Azul, né? Ele aparece, que enganam, enfraquecem a mulher, impedindo o seu crescimento. De que forma? Quem são esses predadores? O que são esses predadores, né? Como eles se manifestam interno e externamente na vida da mulher e do feminino, também do homem, né? No aspecto feminino da psique masculina, o feminino maduro da psique masculina também. Duas coisas, né? Assim, acho que queria pegar um gancho de uma coisa que você falou, mas que é muito importante. Como a gente entende que o arquétipo, né, essa base de organização psíquica, ela é comum a toda e qualquer pessoa, seja homem, mulher, pessoa não binária, né? Então, significa que um homem poderia ler Mulheres que Correm com os Lobos e poderia se entender nesse lugar, né, também. Né? Só que o que acontece? Como a história nos trouxe muito mais privações, ele acaba sendo muito mais útil para a gente. Né? Então, foi bom você trazer essa questão, porque o homem também tem esse feminino que ele precisa desenvolver melhor. Né? E aí, outra questão desse predador. Barba Azul, eu acho que é o conto mais conhecido de Mulheres que Correm com os Lobos, né? E acho que é justamente porque eu acho que ela fala em algum momento que as pessoas às vezes começavam a falar, a ler Barba Azul, não sei se foi ela ou se foi uma outra autora, e aí elas deixavam, né? Porque elas não davam conta de entender sobre esse predador psíquico, né? E as pessoas às vezes pegam um conto como esse e entendem que o predador é externo, né? Por exemplo, como se ele representasse o marido, né? O namorado. E não é disso que nós estamos falando, né? Ela deixa bem claro que ela está falando que cada elemento do sonho ou
do conto, né, porque a organização e a interpretação muito semelhante, diz daquela mulher ou daquele sonhador. Então, quando a gente está falando desse Barba Azul, que aparece de alguma forma sedutor, ele percebe, outros contos também vão falar disso, ele percebe que existe uma possibilidade ali, né, de seduzir, de enganar, né, essa mulher. Ela até tem um vislumbre de será, né, mas ele nem é tão... A barba dele nem é tão azul assim, né? Até que todo o movimento vai acontecendo, eu não vou contar a história, né? E quando ela abre a porta, que não poderia ser aberta, né? Mas ao mesmo tempo que não poderia ser aberta, ele entrega a chave nas mãos dela, né? Ela se depara com os ossos das esposas anteriores, né? E a gente pode pensar do quanto esses predadores psíquicos são nossos, sabe? São as nossas preocupações, são as nossas exigências, são as nossas cobranças internas, os nossos medos. E como que isso, de alguma forma, nos impede de viver a vida, né? E, na realidade, quando a gente não vive a vida mesmo, né? Por conta de um sofrimento, de um medo, a gente não faz o medo desaparecer, a gente só não vive, né? Então, ela precisava abrir a porta, tá? O conto todo aponta para isso. Ela precisava abrir a porta, ela precisava dar de cara com esses ossos, né? Que representam justamente os ossos que você falou anteriormente, essa vida sem carne, essa vida sem alma, né? E sem sangue, né? Porque aí começa a jorrar da chave o sangue que não para, né? Que não para de jorrar, que não para de jorrar. E ela tem que lidar com esse predador. Ela não tem mais como fugir, né? Então, como é que a gente lida com o nosso predador? Né? Quando vem uma crítica, quando vem um medo, quando vem uma preocupação excessiva, né? A gente precisa, com o nosso aprendizado que a gente foi tendo, né? Durante todo o processo terapêutico que também se estabelece aqui nos contos, né? A gente vai aprendendo a escutar, a discernir, a ficar sozinha. A gente aprende que a gente, às vezes, vai abrir mão de cuidar do outro para a gente poder ganhar de volta a nossa pele, né? Que a gente não dá conta de tudo, né? E de que tudo bem se uma coisa não der certo de vez em quando. Eu posso pedir ajuda, né? Na história do Barba Azul, ela pede ajuda aos irmãos depois, né? E tudo bem, né? Tudo bem não ser perfeita, né? Embora a gente tenha esse vício da perfeição muito presente, né? Porque é como se a gente só fosse vista, né? Muitas mulheres só fossem vistas se elas fizessem tudo perfeito. E às vezes tem que fazer muito mais perfeito, né? Para poder ser elogiada, olha, né? Que mulher que realmente vale a pena, né? A gente precisa escutar isso. Porque esse vício da perfeição também é um desses predadores psíquicos, né? Você não tem que ser perfeita, né? Então, a gente pode estar pensando em formas, né? O contato com o nosso inconsciente, o contato com essas imagens, às vezes parar e refletir o que essa preocupação está representando para mim, o que essa raiva está representando para mim, né? O que eu estou fazendo com essa raiva? Né? O que eu estou fazendo com esse medo? O que ele está representando para mim? Né? Para poder conhecer e, então, poder lidar com ele. Pois é. Gente, o livro tem tantos contos, eu queria ter muito mais tempo para a gente continuar a falar. Por exemplo, traz a história do patinho feio, que todo mundo conhece, esse senso de não pertencimento que muitas vezes a gente tem, né? E que depois a gente precisa encontrar o que é de belo, né? E a nossa tribo, a nossa própria tribo. E que a gente tem poder de escolha sobre isso também, né, Kelly? Então, acho que isso é importante. O conto da La Mariposa, a questão do corpo, né?
da dança, do corpo, que é um tema que você, né, hoje pesquisa, e a péssima relação que as mulheres têm com seus próprios corpos, né? A pele da foca, o retorno ao self, né? A nossa essência. Né? Você pode ser seduzida pelo externo e fazer tudo aquilo que se espera de você, gerar até filhos, né, no externo, como no caso dela, mas você vai perdendo o vício. Né? Vai perdendo o vício. E isso acontece, parece uma jornada mesmo. Assim, aconteceu comigo, aconteceu com as minhas amigas, aconteceu com a minha mãe. Eu vejo acontecer, de certa forma, com as minhas filhas. É impressionante como a gente parece que precisa passar por esses processos de sofrimento mesmo, a gente precisa se perder para se encontrar, né? Interessante que eu fiz um grupo de estudos, né, uma vez, que um dos primeiros contos que eu trouxe foi esse, né? E aí, o movimento que eu fazia no grupo era, antes da gente discutir, vamos pensar nos afetos, né? E aí, vocês conhecem alguém que tenha passado por uma situação parecida? E era muito comum. Você está falando de mim, né? Essa sensação. Todo mundo que lê esse livro fala, não, ela escreveu para mim, mas para a gente ver que... Você falou do urso e a questão dos limites da raiva e do perdão. Porque muitas vezes a gente tem essa concepção do perdão e religiosa, e é muito importante a gente perdoar, e principalmente se perdoar, que é fundamental, mas toda essa repressão e o ocultamento da nossa essência, do nosso self, muitas vezes gera raiva. E aí a figura da mulher braba. Eu mesmo já ocupei esse posto em muitas situações, assim, de ter uma raiva. Sempre fui muito delicada, doce para muitas coisas, mas quando tinha raiva, às vezes explodia, né? E aí perdi o controle, perdi a mão. Essa situação do urso, né? Ou da mulher braba, que é tratada também em muitos contos, né? É sinal de... O que acontece? É sintoma de quê quando a gente está com essa raiva explosiva? Então... como eu falei na questão do... fugiu o nome, né? Dos predadores psíquicos, né? A raiva também ela pode se tornar um predador psíquico, né? E tá lá na nossa mochilinha. A gente não aprende a lidar com a raiva, a gente não aprende que a agressividade ela pode ser positiva, né? Porque o fato de eu perdoar, o fato de eu aprender a colocar os limites, não significa que eu não vou ter que explodir alguma vez, né? Que alguma vez eu não vou precisar de fato bater de frente com alguém, eu vou precisar. Mas quando a gente trabalha isso, a gente entende, a gente lida de fato com isso, olha para isso, né? A gente tem essa possibilidade de compreender o discernimento. Quando eu vou usar a minha raiva e quando essa raiva está me tomando, né? Então, na história do urso da meia-lua, né, que ela sobe a montanha, porque ela tem que pegar um pelinho branco do urso, né? Que, mais uma vez, uma velha sábia solicita ela, porque o marido voltou da guerra, estava muito agressivo, né? E aí ela vai até essa mulher para poder entender o que ela pode fazer. Só que essa agressividade, essa raiva, na realidade, está falando dela. Lembrando, cada elemento diz da mulher. O marido está dentro dela mesma. O marido está dentro dela. E ela faz todo o percurso, vai até o urso, vai devagarzinho, alimenta o urso, fica distante, se aproxima aos poucos, até que ela se depara, se confronta com o urso e pede a ele, né? E ela volta todo o percurso de novo e ela entrega aqui, né, esse fio do pelo dele, né? Esse pelo branco. E aí a velha sábia vai lá e pega e joga na fogueira. Né? Como assim? Tudo que eu fiz foi em vão? Não. Né? Você teve um aprendizado. Ela fala na subida, esse é um conto oriental, né? Na subida ela fala um termozinho que eu não vou saber repetir, mas que fala, que traduzindo é obrigado ilusão, né? Que ela vai entendendo quais são as ilusões que ela tem vivenciado, né? Às vezes, essa raiva vem de uma ilusão, né? Eu tenho uma fantasia de que isso que está acontecendo está me afetando de tal maneira, de que aquela pessoa está fazendo de uma forma intencional comigo, né? E aí eu explodo, né? Porque eu acho que é comigo, né? E nem sempre é.
Então, quando ela fala, né, a velha sábia fala com ela fala que você aprende a lidar com a raiva na prática, né? Assim como você aprende a lidar com a mulher, o arquétipo, né, da mulher selvagem, a mulher selvagem na prática. Não é uma religião, né? É uma prática diária. Então, você precisa parar e escutar aquela raiva, entender a que ela serve, né? Entender se ela de fato tem uma razão de ser relacionada àquela pessoa ou não. E aí, perdoar, quando for para perdoar, né? O que é pensar nesse perdão? A gente pensa no perdão muito assim, tudo ou nada. Ou perdoo, né, ou não perdoo, né? Quase como se fosse assim. E na realidade a gente vai falar que tem como se tivesse escalas, né? Como se tivesse camadas, né, sobre isso. Então, como é que você vai perdoando? Você perdoa quando você passa a não fazer aquilo ser o centro da sua vida, aquela raiva direcionada àquela pessoa. Você vai investindo sua vida de outras formas prazerosas, formas criativas na sua vida. Aquilo não te domina mais, né? Que não domina. E aí aquilo vai reduzindo. Não estou dizendo que, se a gente está falando de uma situação de uma violência, né, não significa que a pessoa tem que perdoar a pessoa, o outro. Né? Não é isso. Ou né? voltar a conviver. Pode até perdoar, mas voltar a conviver não, de jeito nenhum. Não, isso pode ser muito... Pode retraumatizar aquela pessoa. Não tem que ser feito isso. Né? Mas a gente precisa trabalhar de uma maneira que ela possa se perdoar também, no sentido de, às vezes, se permitir. Não tenho que andar perto dessa pessoa. Né? Essa pessoa que me machucou, essa pessoa que me magoou, ela não tem que ser digna do meu tempo, digna dos meus pensamentos, dos meus afetos, né? E ir se construindo aí de uma outra maneira na sua vida cotidiana, especialmente com suas questões internas. Nossa, maravilha. Infelizmente, a gente está chegando, né, no nosso tempo, e eu quero só deixar para vocês, primeiro, a recomendação de que vocês leiam o livro, é fantástico, e leiam, né, análises mil que existem sobre o livro, mas eu quero encerrar apontando algumas ferramentas que a Clarice dá no livro. Eu fiz uma síntese aqui, algumas ferramentas muito importantes que servem para todos os seres humanos resgatarem, enfim, a sua essência, né, o seu self, a mulher ou o homem selvagem, né, que é, primeiro, dançar. Dançar como símbolo de movimentar o corpo. Não significa que você tem que entrar numa aula de dança. É você se reconectar com o seu próprio corpo. Pode ser na frente do espelho, você se acariciar, se reconectar, se amar, né, o seu próprio corpo. Ativar as suas energias criativas a partir do toque, do físico. Né? É uma linguagem ancestral da alma, a dança. Contar e ouvir histórias. E aí, mais uma vez, né, os livros, é isso que a gente faz aqui no Livrosofia, né? Contar e ouvir histórias. A gente lê as histórias, ouve as histórias dos nossos convidados, e isso essas narrativas simbólicas e algumas, né, literais, elas resgatam esse conhecimento arquetípico, resgatam também um pouco da nossa essência e nos fazem entender essas diferentes fases da nossa jornada, né? Além disso, criar arte e trabalhar com as mãos. Olha, o trabalho manual. Por que a gente vê tantas mulheres sábias, as idosas, bordando, tricotando? Eu vejo, minha mãe foi uma mulher que a vida inteira foi muito masculina, aquela mulher dos anos 70, 80, que liderou aqui, até na capa de revista, como mulher gerente de transportadora. Então, era uma mulher muito forte, mas negligenciou o seu feminino durante bastante tempo. E agora, na sua fase avó, virou uma artista fantástica, uma artesã maravilhosa, e com isso ela se resgatou como pessoa. Hoje ela é uma mãe melhor, uma avó melhor, graças a esse trabalho manual. Assim, a gente vê muita gente testemunhando saída de depressão, né, a partir do trabalho manual. Passar um tempo na natureza, né? A nossa conexão com a natureza, ela é da nossa essência. A gente precisa sair dos nossos apartamentos e botar o pé no chão, botar o pé na terra, ter contato com a água, plantar,
né? Fazer a vida germinar, e só na natureza a gente tem esse contato. Cantar ou usar a voz de alguma forma, né? Muitas vezes a gente desenvolve até problemas físicos de tireoide, enfim, cordas vocais, porque a gente é calada o tempo todo, né? Muitos contos falam isso, da gente perder a voz. Eu, por exemplo, já tive fase de perder a voz, literalmente perder a voz, e só com trabalho, só voltou, fiz todo tipo de tratamento, só o trabalho psicanalítico, né, que ajudou o resgate da voz. E, por fim, a prática da solitude. É ter o nosso tempo de recolhimento, né? O tempo do vazio, abrir o vazio, né? Limpar dos externos, das influências externas, do excesso de redes sociais, do excesso de séries, e parar para olhar para dentro mesmo, para o nosso vazio, porque aí a gente consegue preenchê-lo. Né? Só assim, só quando tem vazio que a gente consegue preencher. Exatamente. Com o que é essencial. Então, essas são as ferramentas que a Clarissa dá. Não acho que configure spoiler, porque o livro tem tanta coisa, é tão rico, né? Ele não precisa ser lido de uma tacada só, não ele precisa. pode ser lido aos poucos. Né? Esse é um livro que eu até classifico como um livro de aprofundamento, né? Eu fiz até um vídeo esses dias falando dos tipos de leitura para os nossos espectadores aí do Livrosofia. Então, nós temos a leitura de entretenimento, a leitura de consulta, os livros técnicos, e a leitura de aprofundamento. E eu dou essa dica: não fique ansioso em ler rápido um tipo de livro. Você pode demorar 1 ano, 2 anos, porque esse é um livro que você vai ler e amadurecer com ele, né? Então, tem que respeitar o seu tempo também. É isso aí, muito obrigada, Kelly, foi maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Esse foi o nosso Livrosofia, né? O nosso projeto, o nosso podcast que conecta pessoas, né? Mentes, corações, por meio da literatura. Faça parte desse movimento que busca estimular a leitura, né? O desenvolvimento do pensamento. Se gostou, siga a gente nas redes sociais, compartilhe, e até o próximo Livrosofia.